Rapaziada, eu tô postando esse vídeo um pouco atrasado, mas para não passar em branco, eu resolvi fazer esse pós-jogo aqui da seleção brasileira, tá? Eu não vou enrolar muito. Meu nome é David Araújo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Futebol 12. Eu tive uns probleminhas pessoais aí, mas eu tô de volta a gravar e tentar postar o máximo de vídeo possível dessa Copa do Mundo. Eu vou falar sobre o jogo da França amanhã. Eu tô gravando esse vídeo um dia, 24 horas depois do jogo do Brasil contra o Japão, tá? Mas mesmo assim, cara, eu não vou deixar passar em branco para falar sobre esse jogo. E tem a questão também que meu canal é pequeno, tem poucas pessoas, então não vai, digamos assim, não vai ter problema eu demorar um pouco para postar os vídeos, porque a demanda não vai ser tão grande assim, já que eu tô começando agora a gravar e tal. Sou novato nesse lance de YouTube, mas vamos continuar a gravar aqui e vamos falar sobre esse jogo. Eu acho que o Japão fez um jogo bem complicado para o Brasil. O Brasil mesmo jogando bem, o Brasil jogou bem esse jogo. Teve muita posse de bola. Assim, jogou bem porque controlou as ações do jogo. Só que nem sempre controlar as ações do jogo significa domínio absoluto. Como assim? O Brasil estava mais com a bola, mas era uma posse de bola estéril. Uma posse de bola que não levava muito perigo para os japoneses. Uma posse de bola onde o Brasil só rodava a bola para lá e para cá, jogando em um arame liso, sabe? Rodando a bola para lá e para cá sem nenhuma efetividade. O primeiro tempo do Brasil foi bem ruim por conta disso. Até teve umas chegadas no primeiro tempo do Brasil no começo e tal, só que não foram coisas assim que valeria a pena eu colocar nas minhas anotações aqui sobre o jogo, entendeu? Eu coloquei nas anotações do jogo pouquíssimas coisas em relação ao primeiro tempo, né? Eu já cortei logo praticamente no gol do Japão, tá ligado? Porque não teve uma chance muito perigosa que o Brasil criou de fato no primeiro tempo. O Brasil apenas estava com uma bola, controlando as ações do jogo sem objetividade. Como diria o Romário, o Brasil estava com a posse de bola, mas não era objetivo. Estava assistindo pela Cazé TV, né? E o Romário falou sobre isso. O Brasil estava com a posse de bola, mas uma posse de bola infrutífera. Uma posse de bola sem efetividade, sem, sem, sem criar nada, entendeu? O Brasil criou pouco, entendeu? Até criou, mas criou pouco. E o Vinícius Júnior, né, mano? O Brasil. Eu falei muito sobre o Neymar dependência no vídeo anterior da seleção brasileira, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu não consegui postar os vídeos os últimos jogos da terceira rodada, nem os primeiros jogos do 16 avos. Eu tive problemas bem sérios, pessoais, e não pude gravar. Mas em relação à seleção brasileira, eu vou tentar falar sobre todos os jogos da seleção brasileira, mesmo que demore, sei lá, 24 horas para postar, entendeu? Eu vou me esforçar para pelo menos falar sobre a seleção brasileira, que é o que mais importa para nós, para o meu público, que a maioria é brasileiro. Na verdade, que todos são brasileiros, né? Então, eu tenho que falar. Sem contar que meu primeiro vídeo falando sobre o jogo do Brasil contra o Marrocos, pegou bastante visualização, né, para o número dos meus inscritos, né, para o tamanho do meu canal, pegou bastante visualizações e demorou para pegar visualizações. Ou seja, as pessoas não assistem os vídeos assim que eu posto. Talvez seja por causa do algoritmo que não entrega ainda, ou talvez porque, enfim, porque a pessoa não tem tempo de assistir na hora, né, e isso acontece. Mas enfim, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre o que aconteceu no primeiro tempo, né? E falar sobre dois jogadores em específico que deixaram muito a desejar nesse jogo, certo? Tá. Aos 13 minutos teve um chute
de fora da área do Matheus Cunha no primeiro tempo, 13 minutos. Não foi uma coisa muito. É como eu disse, não foi um primeiro tempo de super domínio onde o Brasil simplesmente amassava o Japão. Não, pelo contrário, o Japão estava com uma postura defensiva, tentando jogar no contra-ataque, jogando como time menor. Eu acho que o Japão estava meio que com medo de jogar contra o Brasil. E o Brasil, não sei, cara, o Brasil meio que cedeu em alguns momentos à pressão do Japão nos contra-ataques, né? E a gente tem uma zaga que, porra, é meio complicado. A gente tem uma dupla de zagueiros muito bons, mas os nossos laterais não são lá aquelas coisas, tirando o Douglas Santos, que o Douglas Santos está correspondendo bastante. Agora o Danilo do Flamengo, cara, eu sou flamenguista, mas não é porque eu sou flamenguista que eu vou passar pano para jogador, entendeu? Porque se o Léo Pereira tivesse no time titular fazendo cagada, com certeza eu teria achincalhado o Léo Pereira, tá? Com certeza. Mas o Léo Pereira nem jogou, então nem vou falar sobre o Léo Pereira aqui, né? Seria injusto falar do Léo Pereira se ele nem jogou o jogo. Mas eu só tô dando um exemplo, entendeu? O Danilo, ele nem é titular no Flamengo para começo de conversa. Ele é zagueiro. Ele é zagueiro no time do Flamengo e não é usado como lateral, apenas como zagueiro e também não é titular. O zagueiro titular do Flamengo no momento é Léo Ortiz e Léo Pereira, entendeu? Não existe Danilo nem na zaga, porque ele nem joga no time titular, beleza? Então, beleza, falamos sobre o Danilo, não falamos 100% sobre o Danilo, mas vou falar agora sobre o Danilo, 100%. Depois do chute do Matheus Cunha, teve um chute um chute do... Peraí. Um chute do Paquetá, foi isso mesmo? É isso mesmo, o Paquetá recebe pela ponta ali, chuta para fora, um chute que não causou tanto perigo assim. Como eu disse, as chegadas do Japão, ou do Brasil frente ao Japão, não eram muito perigosas. Até o Vinícius Júnior que foi muito bem marcado no jogo, o Vinícius Júnior teve algumas chances, chutou de fora da área, mas não eram chutes que causavam perigo. O goleiro pegava com muita facilidade. E nem é culpa do Vinícius Júnior, tá? O Vinícius Júnior sofreu muito com a marcação muito pesada em cima. Então, acho que o Vinícius Júnior, não vou dizer que o Vinícius Júnior fez uma partida ruim, porque é mais mérito do sistema defensivo japonês. E aos 28 minutos, logo após o chute do Paquetá, teve o gol do Japão. O gol do Japão que é muito pelo erro do Danilo, do Flamengo. Muita gente fala sobre o Casemiro realmente não fez um jogo bom, o Casemiro estava fazendo um primeiro tempo bem triste. Eu estava implorando para que o Casemiro fosse substituído no segundo tempo, porque no primeiro tempo do Casemiro foi bem decepcionante, foi bem chato, né? Mas as pessoas culpam o Casemiro pelo gol do Japão. Não acho que seja a culpa do Casemiro o gol do Japão. O gol do Japão ocorreu por causa do Danilo. O Danilo erra na saída de bola, dá um passe por dentro ali, onde tem um jogador que estava sendo marcado, né? Jogador brasileiro, ele tenta passar a bola, o jogador que ele passa a bola estava sendo marcado por dois, ele dá um passe por dentro lá, né? E tinha opção de jogador onde o Danilo poderia tocar numa opção menos marcada, ele tocou para a opção onde tinha mais marcação, e aí o jogador japonês intercepta a bola, e aí o Sano, o jogador japonês recebe a bola na interceptação, ele vai lá, conduz a bola, toca para o Sano, no contra-ataque fulminante, e o Sano de fora da área chuta, né, e chuta lá no cantinho, e o Alisson não consegue defender, e também não acho que seja culpa do Alisson esse gol do Brasil. Eu acho que foi bem parecido. Eu tava vendo uns pós-jogos aí de uns canais como o do Josão, o João do Fute 11 vs 11, né?
E é bem parecido, não só eles falaram, como na transmissão da Cazé TV também falou, que é bem parecido com o chute do De Bruyne na Copa de 2018, né? Onde o Brasil perdeu de 2-1. Então é bem parecido realmente, né? Um chute no canto, inapelável. E o Alisson, ele não tem uma envergadura muito grande, então não dá para exigir que o Alisson defenda esse chute, porque realmente não acho que tenha sido culpa do Alisson esse gol. Foi mais mérito do Japão e demérito do sistema defensivo do Brasil, que tocou mal a bola na saída e entregou de bandeja. E aí a galera, não, porque o Casemiro não conseguiu acompanhar. De fato, o Casemiro não conseguiu acompanhar o contra-ataque, né? Só que o Casemiro já tinha um cartão amarelo. Teve um lance ali que o Casemiro dá um carrinho no jogador japonês ali, ele vai, quase fica meio que na cara do gol, ele dá o carrinho no jogador do Japão, e aí ele toma o cartão amarelo e aí fica difícil pro Casemiro, porque o Casemiro, se ele toma um cartão amarelo, ele é expulso, e aí ia prejudicar ainda mais a seleção brasileira, e aí o Brasil estaria com um a menos, e isso poderia custar a nossa classificação, a gente poderia ser eliminado naquele momento, caso o Casemiro tomasse o cartão vermelho, e aí ele ia ser ainda mais vilanizado. O Casemiro, como eu havia dito, fez um jogo ruim, o Casemiro teve momentos em que ele estava tentando roubar a bola dos próprios companheiros, o que é uma coisa assim ridícula, mas assim, mas depois no segundo tempo o cara se redime. Aí já começa o segundo tempo, né, depois do gol do Japão, né, que realmente não aconteceu nada, rapaziada, não aconteceu nada muito relevante nesse jogo do Brasil no primeiro tempo, nem do Japão mesmo. Foi jogo onde o Brasil tocava a bola, algumas chances o Brasil tinha de fazer um gol com o Vinícius Júnior ali pela ponta, chutava e a bola ia muito mal. E o goleiro pegava a bola tranquilamente, era assim, muito de boa o jogo, tanto para o Brasil como para o Japão. O jogo estava melhor, estava mais propício para o Brasil ganhar, porque o Japão realmente quis entregar o jogo. Não sei, cara, o Japão ele estava sentindo a pressão, né, em alguns momentos. Depois do gol do Japão, o Japão poderia ter se sentido um pouco mais confiante, até porque o Japão saiu na frente no jogo. Só que parece que o Japão sentiu a pressão depois, tá? Mas vamos falar sobre o que aconteceu aos 51 do segundo tempo. Aos 51 do segundo tempo, teve uma cabeçada do Bruno Guimarães, né? Que ele recebe ali no cruzamento, a bola acaba indo, o goleiro acaba defendendo, o goleiro Suzuki, né? E o Japão, rapaziada, como eu havia dito, o Japão estava jogando uma postura um pouco defensiva, então o Brasil estava explorando muito as bolas longas, porque a estatura dos jogadores brasileiros era maior do que a estatura japonesa. Os japoneses eram menores na questão da altura, né? Então o Brasil conseguia se sobressair nas bolas aéreas, né? Tanto que os gols do Brasil, na verdade o primeiro, né? O primeiro gol do Brasil se sai de uma bola aérea, entendeu? O Brasil leva vantagem na bola aérea, isso é um fato, contra o Japão. Então, muito por isso o Brasil conseguiu o gol de empate. Aos 53, o Casemiro recebe... Casemiro não. O Douglas Santos... Não, é isso mesmo. O Casemiro recebe o Douglas Santos. O Douglas Santos, ele recebe a bola do Ryan. O Ryan cruza a bola, né? O Ryan cruza a bola e aí o Douglas Santos escora de cabeça e o Casemiro tenta um peixinho ali e aí acaba que bate na zaga, né? Bate no zagueiro Tomiyasu, né? Do Japão. Bate meio que no rosto do zagueiro do Japão, né? Do Tomiyasu. E é um bate-rebate muito esquisito. O zagueiro tava lá dentro do gol, tira em cima da linha. Poderia ter sido o gol do Brasil. Eu acho que, nossa, se o gol do empate sai logo aos 53 do segundo tempo, cara, o jogo seria outro, porque o Brasil teria muito mais tempo ainda para empatar, para virar o jogo, né? E aí o jogo seria completamente outro. Mas não importa, o Brasil venceu o jogo e tá tudo certo, beleza? Né, teve esse chute, né, essa cabeçada do Casemiro que infelizmente não rolou, né? Um pecado não ter acontecido. Aos 55, o gol do empate que foi um belo do gol. O Bruno Guimarães, o Gabriel Magalhães vem
para definir a jogada, né? O Gabriel Magalhães está com a bola ali próxima à área, faz um levantamento na cabeça do Casemiro. E o Casemiro, cara, o Casemiro que estava sendo crucificado, todo mundo estava pedindo para que ele saísse, ele estava batendo cabeça com os próprios companheiros, querendo roubar a bola dos próprios companheiros. E aí, de repente, no segundo tempo, né, o Ancelotti não resolve não tirar ele, mantém ele e aí o cara faz o gol do empate. É por isso que esse cara é o Don Corleone do futebol brasileiro. Futebol brasileiro não, o Don Corleone da seleção brasileira, né? O Don Corleone do futebol. Por isso que eu chamo ele de poderoso chefão, porque o cara realmente entende de bola e o cara tem culhão para fazer isso que ele fez. Ele manteve o Casemiro e ainda fez uma substituição mais louca ainda. Ele tirou, ele meteu um 4-2-4 ali, rapaziada, colocou o Martinelli de centroavante, sei lá, centroavante, meia, sei lá. E aí o Martinelli faz o gol no empate. É muito louco isso. Faz o gol da virada, na verdade. Aos 55, o gol do Casemiro, como eu falei, bola alta do Bruno Guimarães, ele testa pro fundo do gol. Casemiro testa pro fundo do gol. E aí depois disso, aos 57, tem um gol perdido do Vinícius Júnior que, caraca, velho, puta que pariu. Se esse gol do Vinícius Júnior entra, ia ser o gol da Copa do Mundo. Seria o gol Puskás de 2026. Como é que esse gol não entra, cara? Cara, a bola do Casemiro não tem entrado. A primeira cabeçada do Casemiro não tem entrado. Foi muito mais complicado porque foi basicamente a queima-roupa. Foi próximo ao gol. Mas o gol do Bruno Guimarães, o gol do Vinícius Júnior não ter entrado é uma sacanagem. Porque ele recebe, ele rabisca pela ponta. Ele domina a bola, dando uma caneta no jogador do Japão. Chuta a bola vai de mansinho e o goleiro defende, a bola bate na trave, cara. Caralho, velho. Por que esse gol não saiu, viado? Por que esse gol não saiu? Inacreditável, cara. Inacreditável esse gol não ter saído. Bom, mas infelizmente nem tudo no futebol é tão incrível assim, né? Mas vamos lá, rapaziada, vamos lá. Conseguimos, né? Passamos para as oitavas de final. Aos 90 mais 6, né? Já no último, praticamente no último minuto de acréscimo, vem o gol da virada com um passe do Bruno Guimarães para o Martinelli, né? O Vinícius Júnior, ele contribui, né? Porque ele trabalha a bola ali pela ponta, toca a bola para o Bruno vai lá e enfia a bola para o gol do Martinelli. Ele dá um passe de gênio. Cara, assim, o Neymar, ele foi convocado, beleza? O Neymar foi convocado. O Josão, que é um cara que eu acompanho, que ele é mais da área do Vasco, né? Eu odeio o Vasco, mas eu gosto de assistir os vídeos dele, principalmente quando o Vasco perde, é muito bom ver ele com raiva. Nossa, eu não esqueço nunca do dia em que o Flamengo meteu de 6 no Vasco, ele ficou, nossa, ai, maravilhoso. Mas assim, o Josão, ele falava muito sobre o Neymar ter essa capacidade de ser aquele meia que dá aquelas bolas enfiadas, aquelas achadas espetaculares, né, que deixa o jogador na cara do gol, né? Só que esse papel quem está exercendo é o Bruno Guimarães. E está exercendo com uma senhora proeficiência. Ele tá fazendo isso muito bem. Ele tá cumprindo esse papel muito bem. De achar o espacinho, o pequeno espaço, para tocar pro jogador, para deixar o atacante na cara do gol. O Martinelli, que entrou de centroavante praticamente, né? O Ancelotti fez uma loucura lá, botou o Martinelli centralizado, mesmo assim rolou, mesmo assim deu certo. Porque isso é o Ancelotti, entendeu? Você vê o jogo do Real Madrid contra o Manchester City, as viradas do Real Madrid aconteciam por causa disso. Porque ele fazia umas loucuras, beleza, às vezes ele inventa umas modas que dá errado. Mas tem uns momentos que ele acerta, cara. Você olha assim e fala, como assim? Por que diabos esse cara fez isso? Mas aí tudo se explica no final. É impressionante, cara.
Ele trouxe o pacto do Real Madrid para a seleção brasileira. Tanto é que depois que o Ancelotti assume a seleção brasileira e sai do Real Madrid, o Real Madrid não ganha nada. O Real Madrid está em crise. E muito provavelmente, talvez o Mourinho cause problemas no Real Madrid também, porque o Mourinho ele tem a cabeça meio, tá ligado? Ele é meio piroca das ideias, né? Ele é meio maluquinho das ideias, o Mourinho, né? Principalmente porque ele teve uma treta com o Vinícius Júnior no jogo do Benfica, né? Que ele julgou a comemoração do Vini e justificou a comemoração dele como o motivo dele ter sofrido racismo, o que eu acho um absurdo. Mas enfim, eu tô curioso para ver o que vai acontecer com o Real Madrid nos próximos. Então, meu Deus, enfim. O Ancelotti, ele tem essa capacidade, entendeu? De virar e tal. E o José Mourinho, cara, eu falei sobre isso. E o José Mourinho, ele tem essa loucura, pô. O José Mourinho, ele tem... ele é um problema... às vezes ele é um problema. O José Mourinho, ele tá tendo um declínio na carreira, talvez por causa das suas declarações, porque ele deve ter falado alguma coisa pra diretoria que não deu certo. Mas enfim, o Mourinho, ele tem... Eu tô curioso para ver o que o Mourinho vai fazer nos próximos anos. Enfim, é isso, o Brasil ganhou o jogo, né? Vinícius Júnior, vamos falar sobre o que eu achei da partida. Pô, Vinícius Júnior fez uma partida legal, não fez uma partida tão boa porque ele foi muito bem marcado pelo sistema defensivo pelo sistema defensivo do Japão, né? Mas beleza, tentou aquele golaço lá, poderia ter sido incrível se a bola tivesse entrado. Casemiro se redimiu, né? Casemiro fez um primeiro tempo horrível, mas se redimiu no segundo, fez o gol, acordou pra vida. Eu acho que ele tava dormindo no jogo, não sei o que aconteceu, mas depois ele, sei lá, pô, acho que o Ancelotti botou uma dose de adrenalina nele e ele acordou, né? Bruno Guimarães, para mim, um dos melhores jogadores da partida. O Casemiro, ele foi eleito o melhor jogador da partida. Para mim, o Bruno Guimarães foi o eleito melhor, porque ele que deu o passe decisivo, que deixou o Martinelli na cara do gol. Se não fosse o passe do Bruno, eu acho que até o Gabriel Magalhães, se ele fosse eleito o melhor da partida, seria justo. Tanto pela assistência que ele deu pro gol do Casemiro, quanto pelas ações defensivas dele, que ele jogou muito bem defensivamente, né? Isso do time titular. E eu esqueci de falar sobre as escalações do jogo, rapaziada. Eu tinha falado, né, mas eu sempre falo da escalação. Eu sempre falo da escalação do time e eu esqueci, tá? O Brasil vai a campo com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, mesma coisa, Casemiro de volante, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá que saiu lesionado, o Casemiro também saiu lesionado, mas eu acho que o Casemiro tem mais chance de voltar do que o Paquetá aparentemente vai ficar de fora dessa Copa do Mundo. E aí os pontos Ryan e Vini Júnior e o Matheus Cunha de centroavante, tá? E falando das substituições, saiu o Matheus Cunha, saiu o Paquetá, saiu o Bruno, saiu o Casemiro e o Danilo tomou um cartão amarelo também, tá? O Danilo também tomou um cartão amarelo. Teremos que tomar cuidado com os cartões amarelos, beleza? Entra o Fabinho, entra também o Danilo Santos já no final do jogo, já no último minuto. Endrick também entra no intervalo, né? E depois também entra o Gabriel Martinelli. Assim, Gabriel Martinelli também fez um bom jogo, fez o gol da partida, o gol da virada do Brasil. Matheus Cunha, eu não acho que tenha feito uma partida tão ruim, mas assim, eu não vou cobrar tanto do Matheus Cunha. O Matheus Cunha tá fazendo uma ótima Copa. Casemiro, como eu disse, se redimiu. Danilo fez uma péssima partida. Para mim, o Danilo foi um dos piores do Brasil. Marquinhos, ele tá com a nota 6.9 aqui, mas, cara, o Marquinhos, ele não fede, não cheira na realidade. Não foi... Não acho que o Marquinhos fez uma partidaça.
Ele até tentou ofensivamente, ele até tentou um chute, uma cabeçada na real, mas assim, nada muito espetacular, né? Alisson tomou aquele gol, mas não, repito, não é culpa do Alisson. Não acho que o Alisson fez uma partida ruim, mas também não acho que ele fez uma grande partida, porque ele pouco foi exigido. Aquele gol não é culpa dele, foi mais mérito do Sano mesmo. E é isso, rapaziada. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Desculpem pela demora, mas amanhã estarei de volta. Amanhã eu vou falar sobre o jogo da França contra a Suécia. Eu assisti o jogo, vou falar para vocês o que eu achei. Me desculpem pela demora para postar esse vídeo, mas é isso. Eu estou de volta ao canal Futebol 12, vou continuar produzindo. Estou me recuperando dos problemas que eu tive. As pessoas mais íntimas que me seguem no Instagram e estão me acompanhando sabem o motivo. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Até mais.